Graça e paz, meus irmãos, mais uma vez aqui, agora fazendo parte desse plano de leitura da Bíblia anual, né? E está sendo lido, né, o livro de Deuteronômio, conhecido como a Segunda Lei. Nós vamos aqui dar as nossas impressões, que lições esse livro pode nos ensinar. Com certeza, muita coisa esse livro pode nos ensinar. E nós queremos compartilhar aqui com os irmãos nossas impressões. Então, para isso, eu queria ler aqui uma passagem bíblica para compartilhar com os irmãos. Na verdade, o texto que está sendo lido e eu fui orientado é o capítulo 30, capítulo 28, né, e o capítulo 29, a leitura feita, né? Como eu estou entrando agora, mas esse livro já tenho lido algumas vezes, esse capítulo, na verdade, ele está um pouco atrelado, relacionado com o capítulo 27, que os irmãos já leram, porque, na verdade, o livro de Deuteronômio, que, na verdade, é o quinto livro do Pentateuco. O Pentateuco, na verdade, é uma coleção de 5 livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, que é o quinto livro. Pent, 5, Teuco, caixas, né, que faz parte da estrutura da teologia do Antigo Testamento. Então, na verdade, esse livro vai tratar de uma série de discursos da parte de Moisés, que a autoria é dada a Moisés, descortinando aqui para a nossa meditação e as nossas leituras dentro desse plano de leitura da Bíblia anual. É uma proposta da IBS muito importante para estarmos lendo e relendo a Bíblia. É um trabalho muito importante, muito relevante para a igreja e para cada irmão em particular. Eu já vinha lendo esses livros essencialmente, né, mas agora estou participando desse grupo de leitura da Bíblia. Então eu queria ler apenas o capítulo, na verdade, o capítulo 29, que é a leitura oferecida, é a leitura do capítulo 28 e o capítulo 29. Mas eu queria ler um versículo. Por quê? Porque não vou ler aqui todos os versículos, para você ter uma ideia. Os irmãos já leram, não estão lendo. O capítulo 28, ele tem 68 versículos. É um capítulo, um texto bem extenso. E o capítulo 29, ele tem exatamente 29. Então você percebe que é bem grande o capítulo 28. Já o capítulo 27, nós já observamos aqui, só tem 26 versículos, ok? Então não tem como, não dá para a gente ler todos aqui os versículos, como a gente já leu, né, aqui nas nossas leituras diárias. Particularmente eu vou ler apenas o capítulo 29, versículo 29. Diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Interessante. Então, o que nos foi revelado é para as nossas observações, é para a nossa prática. Agora, aquilo que não foi revelado não compete a nós, como assim diz o texto, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Porém, as reveladas nos pertencem a nós, aos nossos filhos. As coisas encobertas só pertencem ao Senhor, a Deus. Então, foi revelada. A Bíblia Sagrada é a revelação, a definição canônica das Sagradas Letras, a definição, assim, vamos dizer assim, mais objetiva, é revelação de Deus à humanidade. É a definição canônica da Bíblia, a nossa regra de fé e conduta cristã. Segundo Timóteo 3,16 diz que toda a escritura, o teopneusto de Deus, foi inspirada da própria boca de Deus e foi revelada. Ou seja, tanto as páginas veterotestamentárias, o Antigo Testamento, né, com seus 39 livros, e o Pacto do Novo Testamento, né, com 27 livros, totalizando 66 livros. Então a Bíblia, dentro dessa estrutura, vai nos instruindo percorrendo essas leituras da Bíblia.
Muito bem, mas aqui em particular nós vamos refletir um pouco sobre o capítulo, do capítulo, dando uma pinceladazinha, né, do capítulo 27, 28 e 29, que é a proposta do programa desta leitura, né? Plano de leitura da Bíblia, né, em um ano. Então aqui eu estou compartilhando aquilo que eu entendo destes capítulos, essencialmente, né? Então vejamos aqui. Então o livro de Deuteronômio, como eu já pincelei aí, é uma coletânea de discursos e cânticos, né, de Moisés, direcionado ao povo israelita, né, por ocasião da sua despedida. Ou seja, Moisés já estava, vamos dizer assim, passando o bastão para Josué, né? Então a gente percebe que Moisés já estava com a idade bem avançada e precisava realmente terminar com sua missão. Deuteronômio revelam as bênçãos da obediência, né, à lei de Deus, e também da maldição da desobediência. Então, o que a gente vai encontrar no livro da segunda lei, que o livro de Deuteronômio, na verdade, é a segunda lei, ou é a recapitulação da lei mosaica, né? O nome Deuteronômio, do grego, traduzido por lei, né, surgiu na tradução dada pela Septuaginta, LXX, né? A frase hebraica que significa um translado, né, desta lei. Deuteronômio, capítulo 17, versículo 17. Ou seja, é a segunda lei, o decálogo, né, os 10 mandamentos e a segunda lei. Então a gente observa essas orientações por parte de Moisés. Deuteronômio não é uma segunda lei, essencialmente no sentido como a gente pronuncia, como eu pronuncio inicialmente, mas na verdade uma ampliação da primeira lei dada no Sinai. O livro de Deuteronômio faz parte do Pentateuco, como eu já me referi aqui. Então, como eu já aqui destaquei que o livro de Deuteronômio, na verdade, ele é uma série de discursos de Moisés. Se você observar, por exemplo, nas epígrafes, por exemplo, o capítulo 27, ó, o terceiro discurso de Moisés, na epígrafe, né? E aí o capítulo pega o terceiro discurso, pega o 27 e o 28. Já o quarto discurso vai ser o capítulo 29, o quarto discurso de Moisés. Então é a série de discursos que Moisés pronunciam para o povo israelita, né? Então isso é uma lição, isso é uma instrução que eu compreendo desse capítulo. Então vejamos aqui. O monumento histórico, né, nesse capítulo 27, versículo e capítulo 28, né? Observamos nesses dois capítulos, né? Não tem como a gente refletir cada ponto desse aqui dentro da proposta do plano de leitura, mas apenas trazendo alguns lampejos que nós entendemos da estrutura deste livro. Então, observamos aqui os filhos de Israel estavam, né, prestes a atravessar o rio Jordão, como nós observamos a narrativa que a gente já vem lendo, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, toda a trajetória do povo israelense, né? E essa passagem deveria ser marcar um momento inesquecível no povo judeu, né? No povo hebraico. Ou seja, quer no aspecto histórico, quer seja também na mente, ou seja, cravar esses ensinamentos, porque as experiências que Deus passara para esse povo é algo extraordinário, que nós observamos nas páginas do Antigo Testamento e nessas leituras que estão sendo feitas, né? Evidencia-se também aqui nesse contexto que era necessário erguer, né, um monumento nacional que seria uma marca, né, de altar para se adorar e prestar um culto ao Deus Criador dos céus e da terra. Então isso foi a orientação do próprio Moisés. Deveria ser construído em um altar de pedra não lavadas, orientação dada por Moisés. Neste momento deveria ser gravada a lei mosaica, a lei, os 10 mandamentos, que Moisés recebera da própria boca de Deus. Deus fez o povo passar pelo Jordão no período de maior cheia, né? E Deus manifestou suas maravilhas, seus prodígios. No Monte Gerizim, Moisés faz assentar, né, os principais representantes das tribos, de Simeão, Levi, Judá, Isacar, José, Benjamim, a quem caberia proferir, né, as bênçãos que deveriam dar obediência e proporcionar
na verdade, bonanças para o povo, desde que o povo obedecesse à lei dada por Deus a Moisés, e Moisés repassara para o povo. E aí a gente observa isso, que o povo era um pouco trabalhoso, né? O terceiro discurso de Moisés, no capítulo 27, versículo 28, as maldições, Deuteronômio, capítulo 27. Então, no capítulo 27, a gente observando aqui a leitura, e vai Moisés destacar aqui uma série de evidências, né, daquelas pessoas ou os servos que não obedecem à palavra de Deus, os seus ornamentos, os seus preceitos, e assim as pragas, vamos dizer assim, seriam manifestadas. Observe, Moisés e os anciãos de Israel, versículo 1, no capítulo 27, só para nós contextualizar, que deram ordem ao povo, dizendo: guarda todos estes mandamentos que hoje te ordeno. Então, foi uma ordenança da própria boca de Deus dada a Moisés. E no dia em que passares o Jordão, a terra que te der o Senhor teu Deus, levantar-te-eis pedras grandes e cairás. Havendo passado, escreverás nelas todas as palavras desta lei. Então, foi dada a orientação para que o povo obedecesse à lei de Deus, a lei que assim Moisés passara para o povo. Então, maldito o homem que fizer uma imagem de escultura ou de fundição. Então, as maldições de Deus viriam sobre ele. Uma das coisas muito interessantes que nós, estudando o livro do Pentateuco, e o Pentateuco, de uma forma geral, em particular, destacando aqui o livro de Deuteronômio, que nós não podemos esquecer, que uma coisa que, vamos dizer assim, manifestava a ira de Deus era o povo manifestar culto a outras divindades. Porque isso é uma blasfêmia, isso era de uma inconsequência realmente estrondosa, e Deus não aceitava em hipótese alguma, né? A gente observa nas páginas bíblicas que um dos maiores pecados de Israel foi o pecado da idolatria. Um dos maiores pecados de Israel, se você observar nas entrelinhas do texto, o povo passou por opressão, o povo passou por dificuldade por causa da desobediência, porque prestou culto a outras divindades. Na verdade, se você observar lá em Deuteronômio, se não me engano, capítulo 4, deixa eu só voltar aqui para nós fazer menção a esse texto, capítulo 4, deixa eu ver se aqui só lembro desse capítulo aqui. Está aqui. Capítulo 4, versículo 6. Guarda-os, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria, o vosso entendimento perante os olhos dos povos. Ouvindo todos estes estatutos, dirão: certamente este grande povo é gente sábia, inteligente. Então, pois quem grande nação há que tenha desses tão chegados a si mesmo como o Senhor. Então, Deus dara e conclama o povo a observar a sua lei, né? A gente percebe todo o texto aqui nesse capítulo 4, versículo em diante, que Deus conclama o povo a obedecer a sua lei, a sua palavra. E quando o povo realmente dava ouvido a outras divindades, isso era uma afronta inconsequente, e as maldições de Deus, o juízo de Deus via sobre o povo. Então a gente observa claramente esse ensinamento do livro de Deuteronômio. Então, maldito é aquele que desprezar seu pai e sua mãe, né? Com certeza, né? O primeiro mandamento com promessa, Paulo diz lá em Efésios, né? Na verdade, é obedecer pai e mãe, está dentro das orientações do pai e mãe. Então, maldito aquele que desprezar seu pai e sua mãe. Maldito aquele que mudar os marcos do seu próximo. Interessante, né? Maldito aquele que fizer o cego errar o caminho. Aí ele segue tecendo uma série de expressões fortes, né? Amaldiçoando o povo. Maldito aquele que perverteu o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva. Então, isso não era aceito pela própria lei de Deus. Maldito aquele que se deitar com a madrasta, né? Porque profanaria o leito do seu pai, e assim por diante. As maldições seguem. Maldito aquele que se juntar com o animal, maldito aquele que deitar com sua irmã, filha de seu pai ou filha de sua mãe, maldito aquele que se deitar com sua sogra, e assim por diante. Eles seguem uma série
expressões que amaldiçoando o povo que não obedeceram à lei do Senhor. Agora, no capítulo 28, a gente vai destacar claramente uma série de ensinamentos que profere bênçãos da parte de Deus. Então, no capítulo 28, a gente destaca claramente essas bênçãos vindo da parte de Deus. No capítulo 28, nós temos aqui, ó, bendito serás tu na cidade, e bendito serás no campo. Né? Então, aqui no capítulo 28, a gente observa uma série de manifestações da parte de Deus para aqueles que obedecem à lei do Senhor. Então, neste livro, em especial neste capítulo 27, capítulo 28, capítulo 29, vai nos descortinando esses ensinamentos, a nossa observância, né? Em relação à questão da lei de Deus dada por Deus a Moisés, Moisés repassa para o povo. Então, as bênçãos no capítulo 28. Bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, e ainda o fruto dos teus animais. Então, tudo se manifestava bênção da parte de Deus. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. Então, onde colocar a planta dos seus pés, as suas mãos serão abençoados aqueles que obedecem à palavra de Deus, obedecem os seus estatutos, os seus rudimentos, os seus preceitos, a sua lei. O Senhor fará que sejam derrotados os teus inimigos, aqueles que obedecem à palavra de Deus. O Senhor determinará que a bênção esteja no seu celeiro e multiplique o seu celeiro. O Senhor te constituirá para si um povo santo, zeloso de boas obras. O Senhor te dará abundância de bens. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? Então, aqueles que obedecem à palavra de Deus, o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, tesouro do céu. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, como liderança, etc. Então, observamos claramente esses ensinamentos da parte de Deus. E as bênçãos continuam, que nós observamos aqui, ó, certo? Então, o conceito feito por Deus e por Moisés de Monte Sinai era a constituição que o povo deveria obedecer. Então, essa constituição não deveria ser desobedecida. E assim é isso que eu compreendo nestes 3 capítulos, mas foi dado para ser lido, como nós estamos lendo essas leituras, nesse plano de leitura da Bíblia Sagrada. Né? Então, e assim segue as leituras e as meditações no texto sagrado da palavra de Deus. Que Deus possa aplicar em nossos corações essa leitura e que possamos, a Bíblia tem que ser lida, crida e vivida. Então, até o nosso próximo aqui, para nós refletirmos mais um pouco, lendo e refletindo o texto sagrado. Amém? Até o nosso próximo encontro aqui.